Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão estar vendo esta aula, mas essa é a nossa aula de introdução à Sociologia 6. Infelizmente, nós chegamos à última Sociologia sem poder ter aulas presenciais. Nós encerramos agora nessa Sociologia. Não há uma previsão real de retorno nesse semestre, presencialmente, talvez de forma remota algumas atividades, mesmo que a vacinação esteja avançando, né? Ela ainda está em primeira dose, o que significa que a maioria de nós não está imunizado completamente. Eu mesmo não, ainda vou tomar minha segunda dose, então provavelmente estarei completamente imunizado no fim de setembro. Vocês nem tomaram ainda pela idade de vocês, portanto, infelizmente a vida nos deu esse encerramento virtual, apesar de que creio que no ano que vem nos veremos todos, vocês fazendo o sétimo período no instituto, mas no sétimo período a gente não tem sociologia. Então é nossa última sociologia, a Sociologia 6. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês participem, eu espero que vocês compareçam. Eu estou deixando essa primeira aula gravada, visto que essa semana, que é a primeira semana de aula, no dia 9, que é segunda-feira, ou quando começam as aulas, para quem tem aula na segunda-feira, as turmas que não tiverem aula na segunda-feira, se considerem que são em outro dia. Mas, enfim, na segunda-feira, dia 9, a gente tem o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Quem acessou o Moodle deve ter visto que a primeira coisa que eu coloquei é lá. Se você acessou e leu o Moodle antes da segunda-feira, de manhã, você deve ter visto que eu deixei um recadinho lá e avisei também as turmas que quem se inscrever e participar de todas as atividades do primeiro Dia dos Povos Internacional dos Povos Indígenas, que é organizado pelo NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, vai ter a possibilidade de usar essa participação como uma das recuperações das notas de sociologia. Então, se você participar do evento, para participar do evento você tem que acompanhar ele online, no final de todas as atividades vai ter uma lista, quem preencher todas as listas vai receber o certificado. Você tem que ter até 75% de presença, ou seja, você pode faltar em uma das atividades que estão ali durante o dia. Quem estiver presente em todas as atividades receber o certificado por e-mail, pode, quando ficar ruim, quando não fizer uma atividade de sociologia, perder o tempo, o prazo, ou tirar uma nota baixa, requisitar que eu troque essa atividade pela participação. Então, esse aluno me envia por e-mail o certificado de participação no dia do primeiro Dia Internacional dos Povos Indígenas e eu troco a nota que ele escolher, da atividade que ele foi mais mal, ou que ele não fez, por uma nota 10. Então, quem conseguiu fazer isso, beleza. Quem não conseguiu, perdeu o evento, perdeu essa chance, mas está lá. O outro bloco, que é esse sim, a nossa introdução, nossa aula introdutória, que é essa aula que eu deixei gravada exatamente porque essa semana eu estou envolvido, na segunda-feira, nesse evento do Dia Internacional dos Povos Indígenas, e na terça-feira e quarta-feira tem outras duas atividades do Instituto que já estavam previstas e programadas, do qual eu preciso estar ao vivo participando, são reuniões e processos seletivos que envolvem o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e eu sou o presidente dele, portanto, essa justificativa desta aula está sendo gravada. Estou dizendo isso por quê? Porque o modelo que vamos seguir é o modelo do semestre passado. No dia da aula e horário de vocês, nas semanas de postagem de aulas, ou seja, a cada 15 dias, nós teremos uma aula ao vivo síncrona. Então, nessas semanas, vocês vão ter aula ao vivo síncrona, e junto com a aula ao vivo síncrona, vocês vão ter um bloco do Moodle com alguns conteúdos. Sempre depois da aula ao vivo gravada, a aula ao vivo, ela vai ser gravada e deixada disponível no mesmo bloco do Moodle. Então, é sempre assistir a aula ao vivo, ler os conteúdos, né, os textos, o material que está no Moodle e realizar os exercícios nos blocos que tiver exercício. Esse, como é um bloco introdutório, é um bloco que não tem exercício, é um bloco só para apresentar a disciplina. Bom, vamos lá. Então, as semanas de postagem, vocês estão vendo aí na tela, eu estou colocando para vocês, vão ser a seguinte, né? A primeira semana seria essa, semana do dia 9, mas como eu estou aqui deixando essa aula gravada, vocês estão vendo, essa semana é uma semana que não vai ter postagem, ela é uma semana excepcional por conta dessas atividades que já estavam programadas para que eu participasse antes do começo das postagens. No entanto, as outras semanas a gente vai ter aulas ao vivo ou síncronas e postagens de conteúdos, que são essas que estão na tela. 23 de agosto, então nossa próxima aula é uma aula ao vivo, na hora da aula da turma de vocês, dia 23 de agosto de 2021. Na semana de 23 de agosto, né? Para quem tem aula na segunda, ou no dia 24, ou no dia 25, aí depende do dia que é a aula da tua turma. Então, semana do dia 23 de agosto, dia 6 de setembro, dia 20 de setembro, 4 de outubro, 18 de outubro, 3 de novembro,
Semana do 16 de novembro, nós não teremos aula ao vivo síncrona, mas teremos transferência de atividade para a Semana da Consciência Negra, onde vai constar, né, a presença, e também vou pedir uma atividade avaliativa, e no dia 29 do 11, e para finalizar no dia 13 do 12, que a gente vai fazendo recuperação. Esse é o nosso cronograma de postagem. Bom, a Sociologia 6 é uma sociologia muito interessante, a qual eu gosto muito, né, e como vocês sabem, toda disciplina tem uma ementa, né, uma série de conteúdos que são os conteúdos que o professor tem que trabalhar, que ele recebe. A ementa da Sociologia 6 é uma ementa que traz os seguintes temas, né? Instituições sociais, cidadania e política, a formação e concepção da cidadania moderna, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais e direitos humanos. Então, é a partir desses temas que a gente vai construir a Sociologia 6. Como vocês estão percebendo, a Sociologia 6 é uma sociologia política. Ela visa e ela vem tratar temas relacionados à política. Então, nesse sentido, a gente vai discutir na sociologia, vocês também já tiveram ou vão ter, eu acho, se não tiveram, vão ter na última, a filosofia política, mas acho que a filosofia política anterior, vocês estudam Maquiavel, etc., é um pouco filosofia política, a sociologia política a gente vai estudar isso. Então, instituições sociais, cidadania política, formação da cidadania, partidos, movimentos sociais, ou seja, como é que acontece isso, que são direitos civis, políticos, sociais e humanos. Nesse sentido, né, a nossa primeira aula ao vivo na semana que vem vai ser uma aula em que a gente vai tratar da democracia enquanto sistema. Então, o que é democracia? Eu escolhi trazer para a gente nas primeiras aulas que a gente pense as instituições sociais e políticas através dos sistemas políticos. Então, o sistema político democrático e o sistema político ditatorial ou totalitário. Vamos começar pela democracia, porque todos vocês vivem, né, nasceram e viveram o tempo inteiro da vida de vocês numa democracia. Vocês desconhecem ou só sabem, como eu, pela história, o que é uma ditadura. Apesar do nosso país ter vivido uma ditadura de 21 anos, ter tido um império, ter sido colônia, nós somos sujeitos modernos que não pegamos esses episódios, só vivemos na democracia, que é sistema de urnas, votação e tal, o qual vocês conhecem. A gente vai discutir quais são eles, a democracia, o governo do povo, democracia, governo do povo, e quais são os direitos e o sistema, como se configura esse sistema através de direitos. Então, direitos sociais, direitos políticos, direitos civis e direitos humanos, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Nesse bloco de introdução, eu deixei para vocês 2 documentos que vocês podem acessar e ler, que eu sugiro que vocês acessem e que eu sugiro que vocês leiam, dêem uma fuçada. Um deles, primeiro, é a Constituição. Essa Constituição é a qual na qual onde nós podemos, brasileiros, nós cidadãos brasileiros, acessar os nossos direitos como cidadão e os nossos deveres, ou seja, o que o Estado quais são os nossos direitos enquanto cidadão brasileiro e quais são os deveres para cumprir diante da nossa nação. Então, esse é um documento que todos os brasileiros deveriam conhecer. Se você não conhece a Constituição do seu país, você não sabe quais são os seus direitos, você não sabe quais são os seus deveres. Ela está aí disponível para você em PDF, mais de 400 páginas, ela é grande, mas eu já acho que tenho certeza que ela é um documento necessário para você ler. E além disso, eu deixei um livrinho para você da coleção Primeiros Passos, que chama-se O que é Democracia, que é para que aqueles que queiram entendam e se aprofundem um pouco mais sobre a democracia de uma forma mais simples, didática, para que esteja um ponto para a nossa próxima aula, que vai ser no dia 23/8, e vai ser a aula em que eu vou abordar a democracia, os direitos civis, os políticos, sociais e humanos. Então é isso, pessoal, essa é a nossa aula de introdução, bem simples. Vocês não têm tarefa para a semana que vem, a não ser, né, vasculhar aí, né, na hora da aula de sociologia, dar uma lidinha aí no texto, o que é democracia, ou dar uma olhada, dar uma mexida, né, procure a Constituição de 88, dê uma olhada nos direitos civis e tal, e se prepare, porque um dos trabalhos vai ser feito sobre um dos artigos da Constituição. Portanto, é importante que vocês deem uma lida e conheçam um pouco a Constituição brasileira. Por fim, é isso, nada mais a dizer. Espero que a gente tenha um bom retorno, que as coisas caminhem bem nesse semestre, para que no semestre que vem a gente se veja presencialmente no instituto, não mais em sala, como professor e aluno, a menos para aqueles que têm alguma DPzinha para cumprir comigo, mas quem não tiver não vai precisar mais me ver como professor na sala, mas ainda nos veremos no campus, talvez finalmente com o fim dessa pandemia e o início de um retorno presencial em 2022. É isso, então nos vemos na aula ao vivo a semana do dia 23/8, então dia 23, 24, 25, dependendo do dia em que é a aula da sua turma. Fiquem bem, axé, um beijo, até.